eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Turma, lembrem-se sempre de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu irei fazer a correção da página 80 até a página 85 e das atividades que eu deixei na última videoaula, ok? As questões da interpretação de texto é sobre uma entrevista. Eu espero que vocês tenham lido, tá? Não faça interpretação de texto sem ler, tá? Número 1. Em linguagem jornalística, entrevista é o texto resultante de um encontro previamente marcado entre duas pessoas, no qual uma interroga a outra sobre sua profissão, suas ações, suas ideias. O entrevistado é quase sempre uma figura de destaque num determinado campo da vida social e é quem autoriza ou não a publicação de suas declarações. Na entrevista em estudo, é possível saber quem é o entrevistador ou qual veículo de imprensa ele representa? Então, não se sabe quem é o entrevistador, mas sabe-se que ele representa a TV Sesc, especificamente o programa Super Libres, que aborda o universo da literatura. Aqui ao lado nós temos, falando um pouco mais a respeito de quem é Thalita Rebouças. Espero que vocês tenham lido, ok? Em que se destaca a entrevista Thalita Rebouças? A entrevista se dstaca como escritora de livros específicos para adolescentes, especialmente meninas adolescentes. Observe o que é perguntada à entrevistada. Algumas perguntas claramente foram planejadas pelo entrevistador e outras parecem ter sido elaboradas no momento da entrevista, suscitadas por algo que a entrevistada disse. Justificando sua resposta, identifique uma pergunta que tenha sido claramente planejada previamente pelo entrevistador. Então, seria a pergunta sobre se existem livros específicos para meninos no contexto do Brasil, já que o entrevistador diz, era a próxima pergunta, confirmando que ela já estava planejada em seu roteiro. Então, esses dizeres, está até entre aspas, porque foi tirado diretamente do livro e claramente aqui pode perceber que ele já tinha feito esse roteiro antes, ok? Uma pergunta que comprove que o entrevistador conhece a história da entrevistada. A pergunta na qual ela indaga se o jornalismo ajudou, que mostra que ele conhecia a biografia da escritora como jornalista. Então, a pergunta na qual ela indaga se, está entre aspas, o jornalista ajudou, que foi tirado do texto, ok? Uma pergunta que parece ter sido feita de improviso a partir de uma fala da entrevistada. A pergunta, que livro que fez isso com você? Pois o termo isso, alvo da pergunta, retoma a resposta anterior da entrevistada e comprova que ela foi elaborada no momento da entrevista. A entrevista está inserida em um programa maior, com diversos quadros. Nesse contexto, ela já se inicia com o entrevistador fazendo a primeira pergunta, tal como aparece na transcrição em estudo. Levante hipóteses. Antes de começar a fazer as perguntas, o que o entrevistador pode falar com seu entrevistado? Ele pode cumprimentá-lo e agradecer por ter aceitado conceder a entrevista. Ao encerrar a entrevista, o que o entrevistador pode falar com seu entrevistado? Ele pode se despedir, agradecer pela atenção e fornecer dados da publicação onde a entrevista vai sair. Observe a linguagem empregada pelo entrevistador e pelo entrevistado. Comente algumas das características da variedade linguística utilizada pelos interlocutores, justificando seus comentários com exemplos do texto. Então, você teria que fazer esse comentário, mas justificar com partes do texto.
Então, trata-se de uma variedade linguística urbana de prestígio, que se assemelha à norma padrão em algumas estruturas, de concordâncias, por exemplo, e faz uso de alguns termos informais, como galerinha, pirralhinha, cara. Caso tenha visto o vídeo, é possível perceber que pelo sotaque que se trata de uma variedade carioca. Então, do texto vocês podem pegar, ou poderiam, se vocês tiverem feito, ótimo, essa parte aqui desses termos informais, como galerinha, pirralhinha, cara, ok? Trata-se de uma linguagem formal ou informal? Justifique sua resposta com elementos do texto. Trata-se de uma linguagem informal, pela presença de termos como galerinha, pirralhinha, cara e de expressões como blá, 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 blá e pô. Esse capa do livro Fala Sério, Mãe, tem o filme, né? É até brasileiro o filme, muito bom. Se vocês não tiverem assistido, eu recomendo que vocês assistam, é bem bacana. Releia o trecho a seguir. Entrevistador: como se escreve para adolescente? Tem alguma técnica? A resposta da entrevistada: eu não tenho nenhuma técnica. O entrevistador: mas, por exemplo, se pensa numa certa idade quando escreve? Eu penso, penso só. Eu penso que eu gostaria de ler se eu tivesse 13, 14 anos. E aí eu começo a escrever e imaginar o que eu gostaria, né, de ler. Olha, as marcas da oralidade, turma. O entrevistador, se pensa, isso aqui é tão grave, né, porque uma entrevista, como autora, eu acho que ele poderia dizer você, né, se é complicado, mas sem problemas, ela respondeu numa boa. E também ela fala que o né, que a professora tanto tem, né? Deduza. Por que nesse trecho o entrevistador interfere mais na entrevista? Então, porque a entrevistada inicialmente dá respostas muito breves e ele interfere para estimulá-la a desenvolver mais. Qual é o papel do entrevistador em momentos como esse? Justifique sua resposta. Então, dar pistas ao entrevistado sobre o que espera com a pergunta, encaminhando-o para que ele desenvolva o máximo possível a sua resposta. Nesse ponto aqui, turma, é para não ficar só assim, sim, não, gosto, não gosto. Então, a pessoa que está entrevistando tem que ter essa maldade, muitas vezes, que às vezes não está no roteiro, mas tem que ter essa maldade de fazer a pessoa falar mais sobre isso. É difícil você entrevistar uma pessoa que só fala sim, não, gosto, não gosto. Coloque-se no lugar do entrevistador e imagine que você tomou notas para se lembrar dos principais tópicos da entrevista. Selecione entre as opções a seguir aquelas que melhor se encaixam no trecho lido, na ordem em que aparece. Influência dos pais, técnica para escrever, internet e redes sociais, importância da família, objetivos com os livros, trauma de infância, livro marcante, planos para o futuro, relação com fãs, literatura para meninos, grandes influências, experiência como jornalista, divulgação da agenda. Na ordem que são abordados: objetivos com os livros, livro marcante, literatura para meninos, experiência como jornalista, técnica para escrever, internet e redes sociais. Então, ficaria nessa ordem. O texto lido é uma transcrição feita com o emprego das convenções gráficas e ortográficas correntes do português escrito, utilizadas para mostrar aspectos mais salientes típicos da língua oral dos interlocutores. Tendo em vista seu conhecimento sobre os usos da língua oral nesse contexto, identifique por dedução trechos nos quais se verifica uma hesitação por parte de um dos interlocutores. Então, são interjeições ali, uma literatura, eu escrevo, muito antiga, internet ajuda, assim, ela traz tema, tá vendo? Então, isso é uma hesitação, por quê? Porque a pessoa pensa para falar, ela hesita ao falar, ok? Trechos nas quais se verifica uma correção por parte dos dois interlocutores.
As pessoas, as crianças leem muito, não é, tem escritor que sofre, eu não, eu realmente não passo lição, depois daquele, do ponto final, entre outras. Então aí tem alguns exemplos, se você estiver colocado algum desses, não precisa refazer e não precisa fazer todos, ok? Trechos nos quais se verificam repetições na fala de um dos interlocutores. Entre aspas, eu penso o que eu gostaria de ler se eu tivesse 13, 14 anos. E aí eu começo a escrever e imaginar o que eu gostaria, né, de ler. Ó, vou estar em Curitiba, vou estar em Porto Alegre, vou estar, sabe, vai me ver, entre outras. Então, se você colocou algum desses aí, está correto, não precisa colocar todos, tá bom? Expressões de apoio a falas típicas da linguagem oral. Isso é muito bacana, assim é a transição. Uma coisa muito, mais ou menos antiga, né? Olha a Jane Austen aí, redes sociais e tal. Então também aí eu tenho vários exemplos desse apoio a falas típicas da linguagem oral, tá? Essas escritas aí que estão entre aspas porque foram tiradas do texto. Essa número 8 é como eu falei com vocês, toda vez que tiver, reúne-se com os colegas, grupos, juntam, vocês podem fazer sozinhos, não precisa deixar de fazer, ok? Quais são as características básicas de uma entrevista oral? Responda levando em conta os critérios a seguir. Espero que vocês tenham conseguido fazer isso. Não precisa fazer com colegas, vocês não podem fazer sozinhos. Então, finalidade do gênero. Expor informações porque é uma entrevista. Opiniões, experiências pessoais e profissionais de uma pessoa de destaque. Eu falei isso tudo na aula passada. Perfil dos interlocutores. Locutor, jornalista, entrevistador, interlocutor direto. Pessoa entrevistada, interlocutor final. O público em geral. Ok? Suporte, veículo. Imprensa falada, rádio, televisão, sites, eu também comentei sobre isso. O tema vai ser o quê? Assuntos de interesse geral relacionados com a vida pessoal e profissional do entrevistado. Lembra que eu falei com vocês? Tem alguma coisa a ver com a vida pessoal, né, ou profissional. Estrutura apresenta cumprimentos e agradecimentos, perguntas e respostas, encerramento e despedidas. Na versão em vídeo ou em áudio, geralmente é introduzida por uma apresentação do entrevistado feita pelo entrevistador, ok? Linguagem pode ser menos ou mais formal, eu já havia falado sobre isso com vocês na aula, dependendo da relação entre o entrevistador e o entrevistado, bem como de diversos fatores, tais como idades dos interlocutores, assunto da entrevista, objetivos, perfil do veículo da comunicação envolvido. Vocês viram que nessa entrevista houve muita marca da oralidade, da linguagem mais espontânea, ok? E eu também deixei essa atividade aí, que é uma interpretação de texto, porém, vocês poderiam apenas colocar ali a resposta, não precisava copiar a pergunta com a resposta, mas se você copiar a pergunta com a resposta, não tem problema algum, tá? Vocês poderiam fazer do jeito que vocês quisessem, o caderno de vocês, então tenham apenas cuidado para vocês entenderem depois, a aula vai ficar aí para vocês. Tá? Então o texto era mudar para crescer, é um texto que traz aí sobre um animal, que fala sobre ele, eu achei interessante. Vou colocar mais vezes interpretação de texto para vocês, tá bom? Então, vamos às perguntas para ter que ler o texto. Eu acredito que vocês tenham lido e é um texto fácil de entendimento, tá bom? Identifique o assunto do texto. Então, o texto fala sobre o assunto artrópodes, exoesqueleto, animais vertebrados. Então, ele vai falar sobre exoesqueleto, tem o assunto do texto. Seria que no caso não tem A, B e C, mas é como se fosse A, B, que é a segunda marcação. Releia este segmento do texto. Já os artrópodos contam com o exoesqueleto, uma casquinha que protege seus órgãos internos. O trecho, uma casquinha que protege seus órgãos internos, faz o quê? Explica o que é exoesqueleto, né? Ele não caracteriza e não complementa, ele explica, ok? Mesmo porque, olha ali, os dois pontos, é como se eu tivesse um aposto ali, explicando o que foi falado anteriormente.
né? Nós podemos fazer através de vírgula, dois pontos e travessão, lembra? Como essa casquinha não é capaz de crescer acompanhando o desenvolvimento do corpo do animal, ele realiza a muda ou ecdise, o termo como aponta um exemplo, expressa uma causa, introduz uma comparação. Ele expressa uma causa, bom? O que significa dizer que o artrópodo fica muito vulnerável no período da muda? Então, significa dizer que o artrópodo fica muito indefeso no período da muda, que é a mesma coisa de vulnerável. Vulnerável, fica indefeso e não abatido e não agitado, ok, turma? Esse texto, é como eu falei com vocês, eu vou começar a trazer mais textos de interpretação nas nossas aulas de produção de texto. Tá? Eu acho interessante porque vai trazer mais o que para vocês? Mais informação a respeito de ambas as coisas, bom? Bom, eu encerro a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.